Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. Boa noite. Paz e bem a todos nós, homens e mulheres de boa vontade. É com grande alegria que sim, aqui estou pela primeira vez no Fraternidade, caminho de luz para a nossa humanidade, casa do caminho que faz com que busquemos sair cada dia que passa melhores do que quando aqui adentramos. Nessa minha primeira oportunidade, em específico nesta casa, mas já estive outras 2 vezes aqui em Pirituba, em outras 2 casas, em situações aqui um pouco diferentes. E acredito que a maioria de nós aqui estamos nos conhecendo pela primeira vez, correto? Alguém aqui já me conhece pessoalmente? Levanta a mão. Não. Então, se não me conhece, rapidamente apresentar-me-ei. Bruno Mosman, nasci no ano de 1981, ano esse a qual Chico Xavier concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Caríssimos, ele ganhou para o mundo material? Não, mas ganhou para o universo, convidando-nos assim para que também nós ganhemos as nossas oportunidades reencarnatórias. Não foi esse os seus exemplos até o ano de 2002, com seus 92 anos de idade? Sim. Como tenho o hábito de dizer, espírita desde berço, passando por todas as atividades inerentes a nós quando nos vinculamos a uma casa espírita, evangelização infantil, mocidade, juventude, cursos, trabalhos no campo mediúnico, inclusive ainda estou em algumas casas espíritas no entorno de minha cidade natal, que inclusive lá estou até o prezado momento, que é a cidade de Osasco. Moro no bairro da Viliara, divisa ali com Jaguaré. E no campo das exposições evangélicas, estamos praticamente aí desde fevereiro de 2024, assim sendo, computando-se aí 2 anos e 4 meses, mais de 285 exposições já gravadas em meu canal no YouTube, inclusive neste momento estamos em gravação. No final, convidá-los aí para que se inscrevam a este mesmo canal e quem sabe consigamos construir essa família universal, caríssimos, ajudando-nos em nossas necessidades, limitações, mas principalmente, consequentemente, possibilidades de ascensão onde quer que nós estejamos, que é o grande objetivo de nós, os cristãos, olha o meigo Rabi da Galileia ali, e consequentemente, os espíritas. Hoje nós vamos trazer um tema, caríssimos, que não está necessariamente dentro de um capítulo, tampouco respectivamente em um ou mais itens de uma das obras que mais gosto de trabalhar nas casas espíritas, que é aquela conhecida por nós como a terceira obra da codificação kardeciana. Sim, intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo, publicada lá nos Itos, em sua primeira edição, em abril de 1864. Obra essa composta aí de 28 capítulos, sendo o 28º último, uma coletânea de preces espíritas, construída pelo nobre codificador Hippolyte Léon Denis Rivail, a qual nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec. Mas o convite do tema de hoje estará logo ali nos primeiros pontos iniciais desta obra. Estaremos na parte introdutória dela, nem adentrando propriamente ainda no capítulo 1. Vamos trabalhar, caríssimos, com a parte de item número 4 desta introdução desta obra. Falando um pouco de Sócrates e Platão, os precursores da doutrina cristã e, consequentemente, da terceira revelação do Consolador prometido, da nossa querida doutrina dos Espíritos, que aqui materializou-se lá desde o meio do século XIX, a 18 de abril de 1857, dando-nos ferramentas alicerces para que sejamos a cada dia que passa melhores em comparação aos dias anteriores. Vamos junto, caríssimos, mergulhar neste item 4 desta parte introdutória do Evangelho segundo o Espiritismo, para facilitar a nossa compreensão acerca do tema, acerca do que Allan Kardec, o codificador, estudou e pesquisou junto à falange do Espírito da Verdade. Vou trazer primeiramente, não sei se é do conhecimento de todos, as definições mais básicas acerca da palavra precursor, como também vamos conhecer um pouco da vida e obra tanto de Sócrates como de Platão. Aí, no decorrer de nosso material, vamos sim perceber por que eles tiveram que vir antes, esses espíritos estelares, tanto mais evoluídos que nós no campo do intelecto, como consequentemente da moral, da caridade e da fraternidade. E aqui esse slide, lógico, mestre do nosso projeto com a ajuda da IA, demonstrando
a capacidade desses seres que aqui nós poderíamos ver e que com certeza absoluta continuam espargindo luz aonde quer que eles estejam neste imenso universo. Assim sendo que constitui a nossa consciência essa palavra precursor, caríssimos. Entendemos que seja algo que venha a proceder, antecipar-se, algo que venha a anunciar, prepara ou indica a vinda ou acontecimento de alguém ou de algo, anuncia algo novo, se antecipa a alguém ou a algo. Tenho certeza absoluta que alguém de nós aqui, ou nós em nossa integralidade, independentemente de quem aqui esteve já nesta casa ou em qualquer outra, já ouvimos esta frase: somos eternos alunos do universo. Assim sendo, sempre teremos novos aprendizados, diretos ou indiretos. Caríssimos, daqui a algumas, não vou dizer nenhuma hora, mas daqui a alguns minutos, próximo ali das 21 horas, este exato momento não mais repetir-se-á para a eternidade. E assim sucessivamente, como os anteriores também não. Esse momento é único. Assim sendo, tudo que possamos receber é com autorização da fonte criadora de Deus, para o benefício de nós, humanidade. Todos estão cientes que nós estamos em um final de estágio evolutivo, um segundo nível em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, conhecido por nós como de provas e expiações. Sabemos também que estamos em momento de transição planetária, como já temos a certeza que estamos no momento de separação do joio do trigo, finais de tempos, que não dá mais para postergar as ações que devamos as construí-las e as potencializá-las de baixo para cima e de dentro para fora, aonde quer que nós estejamos. Já somos conscientes disso, caríssimos. Se ainda não, é a grande oportunidade deste momento, porque é imprescindível que nós, em nossa pequenez, em nossas limitações e possibilidade, devamos ser vindo ao encontro desta palavra principal deste slide. Sejamos os precursores do quê? Do próximo nível, que já está adentrando a este orbe. Os raios ali da nova terra, do mundo de regeneração, já estão em pleno desenvolvimento. Ainda que tão pouco seja divulgado pelos meios de comunicação. Vamos juntos sermos os precursores do mundo de regeneração? De que forma? Estudando, trabalhando, sendo útil ao meio, dividindo, compartilhando. Não é esse o meu objetivo neste momento, tão a quem eu sou, mas com a ajuda sempre destes invisíveis a qual nós não os enxergamos na quarta dimensão, no mundo espiritual, na erraticidade, na verdadeira vida, mas que nos auxiliam para que o melhor do conteúdo aqui seja dispensado a todos nós, sem exceção, as nossas consciências. Não afirmei há pouco, daqui a mais 15 evangelhos completam 300 exposições em menos de 3 anos. Então, nós devemos compartilhar aquilo que nós vamos buscando construir, porque o Rabi falou-nos, é dando que se recebe. Devemos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, e que o plantio é livre e a colheita é obrigatória onde quer que nós estejamos. Vamos ser esses precedentes a estes que não estão tendo oportunidade do lado de fora desta casa, esses pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados atualmente neste orbe, que não estão tendo a oportunidade do mínimo de despertar de consciência, como nós estamos tendo aqui na Fraternidade Casa do Caminho, que está de portas abertas, e a irmã aqui, que foi esposa de um dos fundadores, me afirmou que essa casa já existe há 36 anos. Há 36 anos de portas abertas a todos que aqui acorrem buscando o pão material para o seu intelecto, para a sua expansão de consciência e, consequentemente, o pão moral, espiritual, da caridade e da fraternidade. Adorei essa linda e enorme mandala ao centro deste auditório, com cores vivas, convidando-nos a sermos mais felizes e a distribuirmos felicidade, porque é isto que a cúpula espiritual desta casa quer para com estes que aqui aportam, como os nossos mentores individuais. Parecem definições simples, mas que são de grande alcance, buscando a nossa imprescindível reforma íntima, melhor orar e vigiar, como assim nos convidou o Rabi, e buscarmos a cada dia que passa. Volto a dizer, sermos melhores da porta para fora
aqui do Fraternidade Casa do Caminho, não só no bairro de Pirituba ou onde quer que nós estejamos. Mas enfim, vamos adentrar um pouquinho em algumas das informações de tudo que esses queridos irmãos podem ter feito em prol de nós, humanidade encarnada neste século XXI, terceiro milênio. No ano passado findamos um quarto deste século e que nós, os cristãos e espíritas, estamos fazendo em prol do mundo que desenha-se, que é o de regeneração. Comecemos então por Sócrates. Ele viveu lá entre os anos de 469 e 399 a.C. Nasceu em Atenas, que em meados do século V a.C. tornou-se a metrópole da cultura grega. Homem feito, chamava a atenção não só pela sua inteligência, mas também pela estranheza de sua figura e de seus hábitos. Corpulento, olhos saltados, vestes rotas e pés descalços, era considerado o homem mais feio de Atenas. Mas mais feio em que ponto de consideração da sua estrutura física ou do seu interior, do seu espírito imortal? No início do terceiro tópico aqui, afirma que é de grande inteligência esse ser. Depreende-se que, se ele veio antes de Cristo, nem daquele deve ser originário deste orbe, do reino nominal. Não estou falando nem na condição de princípio inteligente, criado simples e ignorante como todos nós o fomos um dia, lá dos reinos anteriores ao nosso. Reinos mineral, reinos vegetal, reinos animal, como também ao nosso que é o nominal. Então, lógico que aqui se ele corporificou-se antes da vinda do meigo Rabi da Galileia ao nosso orbe, significa que algo ele tinha para trazer de muito benéfico e que reverberaria a posteriori ao longo das sucessivas reencarnações. E lógico que ele deixou, e é o que nós estamos buscando acompanhar nestes primeiros pontos. Nessa época teve início a segunda fase da filosofia grega, conhecida como socrática ou antropológica, onde Sócrates foi o principal filósofo desse período da filosofia antiga. Nessa fase, os filósofos passaram a se preocupar com os problemas relacionados ao indivíduo e à organização da humanidade. Então se preocupar com as problemáticas individuais de cada ser aqui em experiência reencarnatória e, consequentemente, da humanidade, no ponto da alimentação, no ponto da intelectualidade, da oportunidade de crescimento, da ocupação que o ser poderia ter ali naquela época, no campo profissional e em outros mais que ali eles vivenciavam. Então ele se preocupava. Ele e outros mais de competência ímpar no campo do intelecto, como também da moral. E olha quantos benefícios nós recebemos e olha quantas vezes nós remetemos esses dois seres ao tratarmos do cristianismo redivivo, desde épocas remotas. Mas é como se fossem atuais essas épocas, porque ficaram fincadas as raízes para que hoje pudéssemos as utilizá-las, as gozá-las, para que não nos perdêssemos nesta, por exemplo, atual encarnação tão difícil de aqui estarmos vivenciando neste momento de transição planetária. Guerras, corrupção, mentira, fome, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência e tantas outras mais mazelas, a qual nós, humanidade, ainda infelizmente destinamos ao meio. Quem mesmo está se prejudicando primeiramente, caríssimos, nós mesmos, ainda que não conscientes. É por isso que é importante que, independentemente de quem aqui à frente venha, ou de qualquer outra casa e religião, o conteúdo tem que ser por nós interiorizado, porque ele sim é límpido e cristalino. É aquela semente que a cada vez que aqui pisamos na estrutura física da casa, tem que um dia germinar e dar bons frutos onde quer que nós estejamos, como assim está sendo com Sócrates. Nessa preocupação e, logicamente, nesse executar de benesses no campo do indivíduo, mas também na organização da sociedade, da humanidade. Passaram a perguntar estes queridos irmãos, o que é a verdade? O que é o bem? O que é a justiça?
uma vez que na primeira fase da filosofia grega, a preocupação era com a origem do mundo, fase que ficou conhecida como período pré-socrático da filosofia. E nós, atualmente? O que estima-se que a Terra exista há 4,5 bilhões de anos. Então a Terra é bem novinha, né? Com certeza o é. Quantos de nós aqui, nas duas dimensões da vida, não só esses pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados, porque afirmam os irmãos espirituais que voltando para cá ou almejando voltar, estão praticamente quase o dobro, 16 bilhões de seres? Quantos podem aqui afirmar-se originários deste orbe em seu progresso evolutivo? Olha as obras que tanta luz nos trazem a respeito dessa temática, do intercâmbio entre mundos, de seres mais evoluídos para com os menos. A Caminho da Luz de Emmanuel por Chico Xavier, Os Dizimados de Capela por Edgar Armond. E assim, como Sócrates, como também na frente, daqui a pouco iremos ver Platão, poderemos, a cada oportunidade reencarnatória, a cada tempo da humanidade, divisar o que é a justiça, o que é o bem para mim e para o meu semelhante, o que é fazer com que o orbe ascenda em sua estrutura física, mas também dos seres em experiência evolutiva, em sua coletividade, em sua integralidade. Grande desafio de cada um de nós, neste momento ímpar, a qual devemos nos decidir. Permaneceremos aqui reencarnando e gozando os méritos que tenhamos os construídos em nossa simplicidade e humildade a cada dia de nossa atual encarnação, ou realocar-nos-emos por meio do exílio planetário, por ausência de bem agir, por postergar para o futuro aquilo que competia a nós fazer no hoje, no agora, em loco, nesta atual encarnação. Porque o dia de amanhã a Deus pertence, caríssimos. Bem-aventurados são os que fazem com que o hoje fosse como se fosse o último dia de sua existência carnal, para que, em dando satisfação à sua consciência e retornando ao mundo espiritual, diga a si mesmo: depreendo de onde eu vi, acredito que sei o que eu estou fazendo neste momento, neste presente, independentemente da dimensão material ou espiritual, e eu sei onde eu quero chegar, com os esforços que eu e todos nós estejamos empreendendo na nossa humildade e simplicidade, a cada oportunidade de sermos úteis aos nossos semelhantes. Assim vamos encontrar aos poucos essa verdade, esse tal desse bem, dessa caridade e dessa justiça imprescindível a todos nós em experiência evolutiva. As leis eternas da fonte criadora de Deus, que são primárias, e não as leis criadas pelos homens, como, por exemplo, no nosso país, a Constituição de 1988, as leis federais, estaduais, municipais, leis complementares, enfim, todas devemos as obedecê-las, mas aqui haveremos de usufruir e gozar para a eternidade são as leis de Deus, da fonte criadora. Esforçarmos-emos para tanto de reconstruirmos consciencialmente para que não incindamos em erros do pretérito e assim caminhemos com mais assertividade rumo a esta objetividade por estes seres construídos antes da época da única encarnação do meigo Rabi da Galileia em nosso orbe. O princípio da filosofia de Sócrates estava na frase conhece-te a ti mesmo. Olha, Sócrates já entendendo sobre a imprescindível reforma íntima. Um oráculo universal dado pelo deus Apolo da mitologia grega. Antes de lançar-se em busca de qualquer verdade, o homem precisa autoanalisar-se e reconhecer-se em sua própria ignorância. Cada cabeça é uma sentença. Cada um de nós está em um degrau evolutivo. Afirmo-vos, ninguém é igual a ninguém. Não estou falando em estrutura física feminino, masculino, não, tampouco em coeficiente intelectual, como também moral. No todo, caríssimos, no todo, porque somos viajores do universo. Assim sendo, é imprescindível que corrijamos diariamente. Não tem como nós não nos recordarmos neste momento, deste querido irmão que fez parte da falange do Espírito da Verdade,
fazendo parte não só desta obra que nós estamos trabalhando, como da que eu citei há pouco, logo no início, deu o Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação kardeciana, assinando inclusive lá no início desta obra o Prolegômenos, conhecido por nós por Santo Agostinho, lá em um trecho da resposta atrelada à pergunta de número 919, letra A, ele dizia que na sua última encarnação, ao colocar a cabeça no travesseiro, convidando-nos para que assim também o façamos no nosso dia a dia, daqui a algumas horas, nos 7 dias da semana, ele questionava-se antes de pegar no sono: alguém tem algo a se queixar-se de algo que eu tenha feito em prejuízo de uma ou mais pessoas? Ou algo que eu tenha deixado de ter feito de útil, porque capacidade para tanto eu já tinha, e nós já a temos. Nesses 36 anos de existência aqui do Fraternidade Casa do Caminho. Se Santo Agostinho assim questionava-se, quiçá nós, tão ainda aquém de evolução intelectual e moral. Dos orbes deste sistema solar, afirmam os irmãos espirituais que depois de Plutão, que é considerado um planeta prisão, a Terra é o planeta mais precário em moral e em intelectualidade em comparação aos demais orbes. O Sol e Júpiter são os mais evoluídos. Kardec, lá na edição da Revista Espírita de 1858, a partir do mês de abril em diante, tratou sobre essa temática, demonstrando-nos assim, caríssimos, que é imprescindível que reconstruamos consciencialmente, diariamente, se é que quisermos aportar em retorno por meio da reencarnação daqui a algumas décadas, séculos. Diga-me com quem andas, que poderei dizer quem tu és. Diga-me o que pensas, que poderei dizer com quem possais estar acompanhados, o quê? Espiritualmente, com os nossos mentores individuais ou com os ditos em desequilíbrio, em ignorância, os ditos obsessores, que não acharam o seu caminho transcendente e universal, como estamos nós aqui neste momento buscando achar cada um dos nossos. É ou não filosófica essa proposta de Sócrates, como também o foi de Platão e tantos outros mais. Mas transcendendo a filosofia é o campo prático que devemos desempenhar para que empreendemos e eliminemos gradativamente essa ignorância espiritual que todos nós ainda obtemos, em menor, mediano ou maior grau, mas todos nós, sem exceção, sim, ainda a obtemos. Esforçar-nos para ir trabalhando em cada ponto delas é o grande desafio a cada um de nós, a aqui aportarmos nos cursos, nas exposições evangélicas, nos passes e outras mais atividades, nas obras sociais que todas as casas espíritas empreendem em prol dos mais necessitados. Vamos entrar agora e falar um pouco sobre Platão. Já este querido irmão Estelar, ele viveu naquele período entre 428 a 347, também antes de Cristo. Nasceu em Atenas, de família nobre, estudou leitura, escrita, música, pintura, poesia e ginástica. Aqui já vemos uma diferença gritante, né, caríssimos? Já Platão teve condição, por meio dos seus familiares, que tinham recursos pecuniários, para empreender o máximo de desenvolvimento em vários campos de aprendizado, que é aquilo que nos afirma este segundo tópico. Que bom que assim o foi. Discípulo de Sócrates, procurava transmitir uma profunda fé na razão e na verdade. Adotou no lema de Sócrates: o sábio é o virtuoso. E olha que bacana. Ainda que tenha nascido de família abastada, ainda que tivesse muitas condições, buscou trabalhar em prol do coletivo, do todo, dos menos abastados, como ele o foi, ou seja, dos mais necessitados de conhecimento, de recursos pecuniários, de uma assistência, seja ela qual for, como semelhante aqui a irmã trouxe para nós no início, a prece de Giovanni de Pietro de Bernardone, a qual nós conhecemos lá no século XI por Francisco de Assis. E como é ser virtuoso esse sábio? E o que realmente é ser sábio? Viver para o mundo, sempre buscando o ter, ou vivenciar o ter que nós possamos obter de autorização de nossa programação reencarnatória, mas buscando potencializar mais o ser. Sermos mais interiorizados,
no campo da moral, do espírito, que é o que levaremos para a nossa eternidade. É esses pontos iniciais que depreende-se que este tópico aqui nos convida a uma reflexão. Das obras de Platão, cerca de 30 chegaram até nossos dias aproximadamente. As mais célebres foram escritas sobre a forma de diálogo, como por exemplo aqui temos algumas: Protágoras, Apologia, Fedro, Timon e Banquete. Mas, como bem diz aqui o tópico, foram aproximadamente 30. Desejava fazer carreira política, mas, muito cedo, tornou-se discípulo de Sócrates, com quem aprendeu a discutir os problemas do conhecimento do mundo e das virtudes humanas. E o que era ser político para Platão? De tudo ao qual, há 2 slides anteriores, nós vimos no segundo ponto de que ele desenvolveu no campo profissional, mas também no campo cultural. Apenas então somente ia ser uma consequência, mas algo ali intrínseco em seu espírito imortal, dentro da sua programação reencarnatória, ali cobrava-o consciencialmente que algo a mais ele teria que fazer em prol do todo, do macro, do coletivo, não apenas pensando nos meios políticos ou em meios que beneficiassem apenas os seus, ou os seus familiares, ou os que estivessem ali no seu ciclo reencarnatório. Bem-aventurado tenha sido Platão por ter sido aí discípulo de Sócrates. As grandes ideias não aparecem nunca de súbito. Causa e efeito. Todo efeito tem uma causa anterior. E, logicamente, essas grandes ideias foram a mim proporcionadas ao longo dos tempos por meio dos esforços dos seres que não só no mundo espiritual esforçavam-se para aprender, como também incorporificando-se no reino nominal aqui do campo reencarnado. Então, é natural que nada acontece abruptamente, de súbito. Tudo é gradativo no campo do intelecto, consequentemente, no campo da moral. As que têm a verdade por base contam sempre com percursores, que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, com eles formando um corpo de doutrina. Não é à toa que eu coloquei aqui, com a ajuda da IA, a imagem do nobre professor Rivaio, este a qual nós conhecemos como codificador da terceira revelação do Consolador, que o Rabi afirmou que rogaria ao Pai que aqui materializasse em nosso orbe, e como eu disse no início, assim o foi, lá no meio do século XIX. De tempos em tempos, vamos recebendo conhecimentos parciais, para que um dia a integralidade se faça no todo, com a junção de todas essas peças que um dia foram trazidas por meio do campo intuitivo, por meio das pesquisas científicas, tecnológicas e todas as outras mais que nós estamos vendo agora com a expansão da inteligência artificial. E temos que acompanhar isso, caríssimos. Não é o nosso objetivo aqui retornar por meio da reencarnação, daqui a algumas décadas ou séculos. E como iremos lidar com isso se não estivermos acompanhando minimamente esse campo evolutivo? Não é dizer assim, quando eu voltar para o mundo espiritual, pelo desencarne, eu hei de me atualizar a respeito. Isso aí é muito complicado, porque lá naquele momento outras situações já terão acontecido aqui. E mais teremos que aprender lá para quem, voltando para cá, outras já tenham mais acontecido, porque não para. O progresso é para a eternidade em qualquer canto deste universo. É por isso que nos afirma aqui este convite destes 2 tópicos, que a cada tempo a qual a humanidade tenha o objetivo de receber as luzes do universo, nós tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e consequentemente mãos de agir aonde quer que nós estejamos. Vai Allan Kardec nos afirmar neste item 4 dessa parte introdutória do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim aconteceu com as ideias cristãs, que foram pressentidas muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e das quais foram Sócrates e Platão os principais precursores. Não foi à toa que eu falei da obra A Caminho da Luz do Espírito Emmanuel por Chico Xavier. Quantos capelinhos aqui aportaram por meio da reencarnação
há mais de 4.000 anos atrás, seres que tinham muito conhecimento intelectual, mas que não fizeram a sua parte no campo da moral, como muitos de nós, neste momento de transição planetária, não estamos fazendo. E assim sendo, por meio da lógica do universo de realocarmos aonde o nosso campo evolutivo moral e intelectual ali esteja de forma equânime a um determinado orbe, ali energeticamente simplesmente seremos sugados temporariamente para este orbe e ali reencarnaremos por meio de algumas décadas, séculos e até milênios. Foi assim que aconteceu com os exilados de Capela para com o nosso orbe. Dá para desconfiar que Sócrates e Platão e tantos outros podem ter sido capelinos, como o próprio Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante? Depreende-se que sim. De tanto que eles tiveram antes de Cristo de conhecimento intelectual e já demonstrando uma moralidade em beneficiar a humanidade no campo filosófico e lógico no campo prático. Bem-aventurados são esses seres, como também somos todos nós que estejamos nos esforçando para absorver todas as ideias, a qual todos estes seres que há mais de 2.000 anos estão beneficiando-nos por tudo que eles deixaram aqui de exemplos concretizados para cada um de nós. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nada deixou escrito. Como ele, morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atracado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos. Ou seja, por haver combatido os preconceitos religiosos. E também não foi assim com o Rabi da Galileia. Estava nas Escrituras, assim tinha que ser cumprido. E quantos de nós, neste momento, estamos valorizando tudo isso que nós recebemos deles e estamos buscando colocar em prática no nosso dia a dia, contrariando o que o mundo faz? Não responderemos pelo que os nossos irmãos e irmãs fazem em prejuízo deles mesmos, porque sim, o plantio é livre e a colheita é obrigatória, sem pressa alguma. De um dia temos que repor as mazelas que tenhamos as construídos, mas apenas então somente daremos satisfação às nossas consciências do que eu fiz de ruim, mas também o que eu fiz de bom. E nesse grande espaço de tempo, nesse ínterim, o que eu poderia ter feito de muito maior, de tanto que eu recebo aqui no bairro de Pirituba, na Fraternidade Casa do Caminho. É isso que eu quero, caríssimos, que levemos para os nossos lares e reflitamos o que eu posso fazer para me melhorar acerca deste item 4 da introdução, a convite de Sócrates, de Platão e de alguns outros irmãos que darão o seu contributo daqui a pouquinho em nosso projeto. Assim como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os seus ensinos, ele também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, ainda que com outros nomes, outras nomenclaturas, pois que os tem havido em todas as épocas da humanidade, de corromper a juventude ao proclamar o dogma da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da existência da vida futura. Olha o que late destes dois irmãos espirituais. Ah, então não pode, caríssimos, eles serem originários do planeta Terra no reino nominal. Ah, com certeza sim, são extraterrestres, vindo lá da constelação do Cocheiro de Capela ou de outras mais constelações das Pleiades de Órion, não sabemos, ou até mesmo dos outros orbes deste sistema solar. Mas quando muito se tem, muito um dia construiu há milênios e milênios atrás. Se nós, com tudo que recebemos do meigo Rabi da codificação kardeciana, ainda nos arrastamos por meio das sucessivas encarnações, imaginemos esses seres tão transcendentes em pensamentos e atos concretizados que aqui deixaram para a humanidade. Da mesma maneira, porque hoje não conhecemos a doutrina de Jesus, senão pelos escritos dos seus discípulos, também não conhecemos a de Sócrates, senão pelos escritos do seu discípulo Platão, e que venham ao encontro com o cristianismo, e que venham ao encontro com a doutrina dos espíritos, e que venham ao encontro das obras complementares de Chico, de Divaldo e de tantos outros irmãos que deram continuidade ao cristianismo redivivo. Não tenhamos dúvida a respeito disso.
trazer aqui rapidamente alguns pontos. E nossa, como esse horário está voando, caríssimos. Dessa doutrina, não pode desligar o relógio, né, irmã? Então vamos buscar concluir o nosso material. Tracemos assim alguns pontos, caríssimos, dessa doutrina destes irmãos estelares. O homem é uma alma encarnada. Olha o que dizia antes do Cristo já esses queridos seres. Antes da sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais. As ideias do verdadeiro, do bem e do belo, da erraticidade, da matéria-prima, do fluido cósmico universal, de todos nós que fomos criados simples e ignorantes, que um dia estagiamos lá, como eu disse há pouco, no reino primeiramente mineral, para que um dia chegássemos ao reino nominal. E aqui estamos nos desafiando para sermos pessoas melhores. Mais um ponto. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens, como se estivesse ébria, porque se liga às coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. E o que não é sujeito à transformação em um mundo material, se até no mundo espiritual assim o é. Quem aqui já leu as obras do espírito do Dr. Inácio Ferreira pelas mãos de Carlos Bacelli, que inclusive está encarnado lá nas Minas Gerais, ainda trabalhando muito nas casas espíritas por meio da expansão do cristianismo e do espiritismo, sabe do que eu estou falando, caríssimos. Nada fica estagnado. É necessário que haja a destruição para que ocorra as renovações, sempre no plural. Enquanto o nosso corpo e a nossa alma se encontraram mergulhada nessa corrupção consciencial, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. Pois é, verdade. Ainda não a temos integralmente, como também a felicidade não é deste mundo. Assim nos afirmou o Nego Rabi. Após a nossa morte, o gênio, Daimon, Demon, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades, para o julgamento. E esse julgamento não é a consciência, caríssimos. Olha André Luiz na obra Nosso Lar, nas primeiras décadas do século XX, por meio das mãos de Chico Xavier, como a consciência cobrou-lhe do que ele deveria ter cumprido no campo reencarnatório e postergou para o futuro. Continua ainda este ponto nos afirmando: as almas, depois de permanecerem neste período de tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por meio da reencarnação, acoplando-se em um novo corpo físico por numerosos e longos períodos, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. Tudo isso são pontos da doutrina destes queridos irmãos, antes do cristianismo, antes da terceira revelação. A preocupação constante do filósofo, tal como a compreendem Sócrates e Platão, é a de ter o maior cuidado com a alma, menos em vista desta vida, da material, que é apenas um instante, provisória, passageira, fugidia, do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade? Parece que este ser está falando isso para nós agora reencarnado e não antes de Cristo, há mais de 2000 anos atrás. Olha o que late destes dois irmãos espirituais, o que eles falaram até agora, nestes pontos últimos, caríssimos, está fora da segunda revelação, como também da terceira, como também das obras complementares, a qual aqui falamos há pouco. Totalmente coesa com tudo isso que já nos foi proporcionado e materializado neste orbe. Se a alma é imaterial, ela deve passar, após esta vida transitória, a um mundo igualmente invisível e imaterial, ou pelo menos menos denso em comparação a esta terceira dimensão, a estrutura física material deste órgão a qual nós estamos experienciando. Da mesma maneira, o corpo, ao se decompor, retorna ao próprio campo material do orbe. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente material, que se nutre, como Deus, da ciência dos pensamentos, das almas mais ou menos manchadas de impurezas materiais, que impede de elevar-se ao divino, retendo-a nos lugares de sua passagem pela terra. E por que mesmo?
Porque todos nós, sem exceção, temos o nosso livre-arbítrio relativo, sempre relativo, pelo menos até um determinado estágio evolutivo de um determinado orbe. Porque senão, se fosse absoluto, o que já teria acontecido com esse orbe mesmo? Sendo relativo, olha o que esses governantes estão fazendo atualmente. Estão doidinhos para apertar aquele botãozinho vermelho e, por fim, na nossa oportunidade de ascendermos de mais forma célere ao mundo de regeneração. E tendo que agora dar mais 1000 anos de provas e expiações, como já dizia Chico Xavier, lá no programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, lá na década de 70. Nos 2 programas que, inclusive, tem no YouTube para que assistamos e aprendamos. Que bom que o nosso livre-arbítrio é relativo. Mas tudo isso é empreendido por nós mesmos, não por outrem. Daremos apenas e totalmente satisfação à nossa consciência. Por que eu citei Santo Agostinho lá na questão número 919, letra A? É uma resposta bem extensa, mas citei apenas um trecho transcendente para a nossa reflexão acerca deste item 4 da parte introdutória. Quantas informações valiosas e tão atuais, não é verdade, caríssimos, desses pontos? Volta Kardec afirmando-nos: estas e outras citações provarão, além disso, que, se Sócrates e Platão pressentiam as ideias cristãs, encontram-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Consolador prometido, da doutrina dos Espíritos. É o que estamos buscando de desenvolver até o prezado momento de raciocínio. Gosto de trazer sempre uma ou mais mensagem das obras complementares, caríssimos, que venham ao encontro da temática mestre que estejamos trabalhando nas casas espíritas, como, por exemplo, desta obra, Fonte Viva, integrante da coleção Fonte Viva. Convido-os para que estudem estas 4 obras, composta pela Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso e Caminho, Verdade e Vida. Sempre lá Emmanuel, mentor de Chico, vai trazer uma passagem do Novo Testamento e, na sequência, traz a sua elucidação acerca daquela passagem e do momento atual a qual ele ali publicou, até o prezado momento, aquela obra, no século XX. No capítulo 5, intitulado Sois a Luz, de Fonte Viva, ele vai nos dizer o seguinte: a missão da luz é clarear o quê? Caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. E qual é mesmo esse combustível que sempre deve nos servir de base? Dizer a nós mesmos: nada como um dia após o outro. Dias melhores virão desde que eu faça a minha parte, de baixo para cima e de dentro para fora. Humildade, simplicidade, pezinho no chão, consciente de minhas possibilidades e de minhas limitações. Mas fazendo a minha parte, dando satisfação à minha consciência. Não vou falar que se exploda o mundo, porque nós não podemos falar isso, né, caríssimos? Mas entendamos algo semelhante a isso. Porque fazendo a nossa parte, a fonte criadora, Deus, realocar-nos-á em qualquer canto deste universo, em planetas de mundo de regeneração de nível intermediário ou avançado. Porque somos deuses, afirmou este ser, que podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Ele apequenou-se em espírito para que nós nos engrandecêssemos ao longo das sucessivas reencarnações. Estamos fazendo isso a convite do meigo Rabi da Galileia, que disse que está conosco quando 1 ou 2 ou mais estiverem ali reunidos em seu nome, praticando a sua doutrina transcendente de amor, caridade e fraternidade. Pensemos nisso, devemos esse questionamento aos nossos lares, caríssimos. É o grande convite aqui deste capítulo 5, Sois a Luz, de Fonte Viva. Olha, esta frase, caríssimos, é atribuída a Chico Xavier, mas em verdade de autoria deste ser que trouxe esta obra um ano após o meu nascimento, 1982, James R. Sherman, nessa obra intitulada Como Aceitar a Rejeição e Promover a Aceitação. Ele vai nos dizer o seguinte: olha que frase transcendente. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, vírgula, após a vírgula, quem estiver trabalhando em prol desta proposta, desse campo sugestivo, está ganhando a sua eternidade. Qualquer um de nós podemos, no hoje e no agora, construirmos o quê? Um novo fim acerca de tudo que nós estamos recebendo neste momento por meio das intuições dos amigos espirituais, para que nós não o enxergamos neste prezado momento. Esforçar-nos-emos para tanto, caríssimos. É o grande convite da cúpula espiritual aqui do Fraternidade Casa do Caminho, onde quer que nós estejamos. Vamos juntos? Gosto de trazer também, né, Lúcio? Tanto trabalhou com Chico Xavier, e nesta obra intitulada Jesus no Ar, no capítulo 17, intitulado Exaltação à Cortesia, ele vai nos deixar também a seguinte sugestão
sugestão, também transcendente para a nossa reforma íntima, para sermos melhores onde quer que nós estejamos. Então o que vai dizer mesmo, Neil Lúcio, caríssimos? Que sim, são bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom, mas principalmente o mal, que está em transitoriedade deste período onde ele será luz, será o Cristo planetário, do átomo ao arcanjo, com espírito de serviço e, logicamente, de entendimento que cada um de nós está em um degrau evolutivo moral e intelectual, natural, dando sempre a cada um de conformidade com os seus méritos, seus esforços individuais, em prol do todo, do macro, do coletivo, e necessidades de ascensão, como também nós as temos diariamente, deixando sinais de melhoria, de elevação e bem-estar, contentamento por onde quer que nós cruzemos com os nossos queridos irmãos e irmãs em humanidade. E ora aquele que um dia foi perseguidor de cristãos, na condição de Saulo de Tarso, mas um dia passou a ser Paulo de Tarso após a vida transcendente e luz de Jesus lá na estrada de Damasco. Que possamos fazer que nem Paulo de Tarso, questionando-nos ao meigo Rabi. Rabi, o que quer que façamos para que auxiliemos e auxiliemos os que estejam ao nosso redor, onde quer que eles estejam? É o grande convite de Paulo de Tarso e de nossos mentores individuais acerca desta proposta a qual aqui nós estamos trabalhando. Caríssimos, será que é necessário que tenhamos muito no campo pecuniário e intelectual para que sejamos felizes e cumpramos com os nossos objetivos reencarnatórios? Afirmo-vos que não. Aqui está a imagem, ou as imagens, porque são duas no campo do plural, da simplicidade e da humildade, que basta que busquemos sermos felizes, no mínimo que possamos ser, que estaremos cumprindo com o bem agir, sendo luz aos que ainda estão em trevas e fazendo com que esses bons exemplos também nós os conduzamos para com a humanidade. Repito, onde quer que nós estejamos. É o convite desse slide que aqui nós estamos deixando. E fecho, caríssimos, com a ajuda da IA, reproduzindo estes seres que, desde Jesus, há pouco mais de 2000 anos, até estes que nós aqui enxergamos, principalmente nestes 3 últimos séculos, tanto materializaram em prol de ferramentas que nós as utilizemos, e eles, neste momento, consciencialmente nos questionam. Queridos irmãos e irmãs, o que mais desejais que nós façamos por vós, já que tanto deixamos para que façam as vossas partes como nós tivemos que fazer a nossa, porque ninguém pode fazer por outrem aquilo que compete esse outrem desenvolver em prol do seu próprio benefício, de baixo para cima, de dentro para fora. É o que aqui todos esses seres nos convidam a sermos melhores. Vamos juntos, caríssimos. Que bom se nós nos lembrássemos dessa imagem de Iá até o último dia de nossa atual encarnação. Recordarmos-íamos de tudo o que eles deixaram materializados no campo teórico e principalmente prático. E assim seríamos melhores. Buscando ser um dia, quem sabe, próximos ao que eles tanto fizeram. Somos deuses, podemos fazer tudo o que eles fizeram e muito mais, assim nos afirmou o meigo Rabi da Galileia. E enfim conseguimos, caríssimos, terminar em ponto às 21 horas essa temática que foi sim convidativa à nossa reforma íntima. A nossa gratidão a Sócrates e Platão, esses precursores do cristianismo, da doutrina dos espíritos e tantos outros mais, convidando-nos ainda para que sejamos, como eu disse também no começo, os precursores da nova terra, do mundo de regeneração, o que pudermos fazer para adiantar e acelerar esse processo em benefício de nós mesmos, o façamos para o nosso próprio benefício e da humanidade. Assim, se agradeço a presença de cada um de vós, desejo que tenhais na sequência ótimas reenergizações dos passos que receberemos. Tenham uma ótima reencarnação, um ótimo resto de semana e até uma próxima oportunidade, se assim a fonte criadora nos permitir. Que assim seja, graças a Deus. E a irmã faz as vibrações finais? Então, fiquemos agora com a palavra da irmã. Que assim seja.